Este é mais um programa exclusivo da UNB TV. E esta é mais uma entrevista da série especial de exclusivas que estamos fazendo com os novos decanos da Universidade de Brasília. E hoje eu converso com a decana Gardênia da Silva Abade, que tem graduação, mestrado e doutorado em Psicologia pela Universidade de Brasília. A professora Gardênia já foi diretora do Instituto de Psicologia e atualmente está à frente do Decanato de Gestão de Pessoa. Tudo bom, professora? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Eu queria começar perguntando para a senhora como é que surgiu esse convite para atuar no decanato. Ele surgiu do reitor, do professor Ivan e professora Sônia, e eu tenho a impressão que está relacionada à minha história na Universidade de Brasília, né? Eu ajudei a criar a área de desenvolvimento de pessoas na década de 80, criamos a área de treinamento, avaliação de desempenho, a área de desenvolvimento pessoal, quando ainda da gestão do professor Cristóvão Buarque. E depois disso, fui aparecerista no Conselho Universitário a respeito da criação desse decanato de gestão de pessoas, né, em que fiz uma análise da situação e o diagnóstico apontava que a universidade precisava elevar a categoria da Secretaria de Recursos Humanos para a de decanato de gestão de pessoas. E fora isso, tem a minha produção como pesquisadora. Eu sou pesquisadora não C do CNPq, sou professora de graduação e de pós-graduação na psicologia e também professora na pós-graduação de administração da UNB na área de gestão de pessoas. Então, eu venho estudando desde 1997 temas relacionados à gestão de pessoas. Tenho a impressão, então, que tem a ver com a minha trajetória profissional, né, e a minha inserção também nessa luta que nós vimos travando de institucionalização das ações da DGP. Então, acho que isso eu venho defendendo há algum tempo. Talvez por isso. E como é que está esse início de gestão? Como é que está? Porque é um desafio, né? Como é que está seu sentimento? Eu tenho a impressão que esse é o decanato mais problemático em função de alguns desafios que se apresentam, né? Um deles, o principal deles, é o nosso déficit de servidores técnicos administrativos. Nós terminamos de fazer uma análise usando a relação número de alunos por técnico administrativo e estamos com déficit de aproximadamente 700 servidores do quadro. Se formos analisar a questão da expansão, esse número pode subir a 800, né? E o nosso desafio nesse ano é exatamente tentar inserir nos nossos pedidos, estamos já com reuniões marcadas com a CESU, com o MEC, solicitando ampliação do nosso quadro, porque sem isso nós não teremos como avançar na estruturação administrativa, na racionalização de rotinas, né, e a melhoria da qualidade de serviço. Então, o nosso principal desafio nesse primeiro momento é garantir que a universidade tenha para os próximos anos servidores do quadro nas posições de unidades, né, unidades acadêmicas, unidades administrativas. Então, nesse primeiro momento, encontramos uma situação bastante difícil, esse é outro desafio. Temos em torno de 1.016 trabalhadores, prestadores de serviço com contratos precarizados e mais de 400 estagiários de nível técnico, além dos 1.000 e poucos estagiários de graduação em nível médio. Além disso, na UAB, temos em torno de 600 pessoas e também contratadas como precarizados, que a gente tem chamado comumente de precarizados. Esses contratos, eles estão, com exceção de estagiários, os contratos precarizados são considerados nulos de pleno direito. Então, nós estamos em uma luta agora, desde que iniciamos, para pedir dilação de prazo, né, ao Ministério Público do Trabalho, desses contratos, porque na verdade até 2010, segundo um acordo que a universidade havia feito, todos teriam que ter sido desligados até 2000. Dos contratos precarizados. Os precarizados até 2010. Não só não aconteceu isso, como houve ampliação, o número foi mais ou menos se mantendo o mesmo, com um pequeno decréscimo no ano de 2010, 2011 e 2012, houve um acréscimo de de mais de 170 pessoas nesse quadro precarizado. E como é que isso se reflete na universidade? Porque, inclusive, nós tivemos uma denúncia no começo do ano com relação até aos estagiários técnicos. Sim. Na Delegacia Regional do Trabalho. Foi.
E a UNB foi multada, parece, né? Como é que foi isso? A multa ainda não chegou, nós fomos autuados, né? E o que nós temos nesse caso a gente está conseguindo, com a Procuradoria Jurídica, um parecer que nos orienta como trabalhar. Nós podemos ter estagiários, né? Precisamos melhorar a nossa forma de regulamentação do estágio, garantindo que essas pessoas de nível superior estejam vinculadas a alguma pós-graduação. Então, isso a gente tem discutido, estamos aperfeiçoando as normas e vamos precisar manter esses estagiários. Eles são de fundamental importância, uma mão de obra que a universidade precisa, mesmo porque o déficit dela, né, é de mais de 700, muito mais, quase 800 servidores do quadro. E por que, desculpa interromper, mas por que, na opinião da senhora, por que os servidores não vêm para a Universidade de Brasília? Por que não há concursos? Qual seria a opinião? Então, agora você viu como é que a nossa situação tem sido a de mudar políticas, né? O que a gente vai trabalhar agora é mudar essa política. Nós temos que incentivar esses servidores precarizados a fazerem os nossos concursos. Nós queremos que eles fiquem aqui, mas que eles fiquem de uma forma regular. Então, o que nós estamos precisando agora é abrir concursos, né? Então, essa mudança de atitude que é a grande mudança, né? Então, há uma repercussão muito grande, as unidades elas não têm estabilidade quanto a esses quadros, né, que são temporários, e o que a gente quer é garantir que as unidades funcionem de modo mais estável, mais tranquilo, né? E que os próprios servidores, esses que são hoje considerados com contratos precarizados, tenham uma gestão mais humana, né, mais próxima. Encontramos, isso é importante dizer, esse é outro desafio, nessa tabela de salários dos contratados precariamente, não há uma lógica interna de gestão de pessoas. Então, há salários discrepantes, né, tanto para mais quanto para menos, e não há nenhum critério técnico de estabelecimento desses salários. Então, esse foi outro grande desafio que nós enfrentamos nesse início, como equiparar justamente os salários dos que estão hoje contratados. Nas mesmas funções, as pessoas têm salários discrepantes? Os nossos servidores do quadro ganham bastante menos do que muitos desses servidores prestadores de serviço. Também há o oposto, que também é injusto, né? Uhum. Então, o que a gente entende como tônica da área de gestão de pessoas é a justiça. Quer dizer, nós temos que trabalhar com as pessoas pensando na equidade salarial interna e na equidade dessas remunerações, né, na forma de distribuir essas recompensas. E o que é importante, e as retribuições financeiras. O que é muito importante dizer é que, então, a DGP está trabalhando nesses diagnósticos, porque nós temos uma mão de obra temporária do mesmo tamanho ou até um pouquinho maior do que a do quadro efetivo, que é em torno de 2.580 servidores. Então, essa é uma pergunta que faz com que a gente mude de direção nessa política de gestão de pessoas. Uhum. Nós queremos institucionalizar o quadro e buscar que esse quadro seja capacitado e trabalhado como quadro efetivo, né? Então, a nossa luta tem sido essa nesses últimos tempos e de garantir que não haja nenhuma descontinuidade para esses prestadores de serviço, que eles não tenham que ser demitidos, né? Todos assim como alguns entendem que deveria ser. Então, os órgãos de controle externo, eles entendem que tem que haver uma descontinuação. E isso é importante que a comunidade saiba, que a multa prevista se nós não tivermos uma dilação de prazo, né, desse ajuste de conduta que a universidade fez em 2008 e não cumpriu, se o Ministério Público agora não aceitar, nós temos que pagar uma multa de R$1.000 dia desde 2008 para cada um desses 1.016 ou todos os outros que já estiveram aqui. Muita coisa, né? É algo que não dá para pagar, uhum. né? Então, e fora a responsabilização, e bem possível, a responsabilização por improbidade administrativa a todos que estão fazendo a manutenção dessa folha de pagamento. Então, vejam que esse desafio, né, nós compramos o desafio, vamos agora, depois de amanhã, nós vamos ao Ministério Público do Trabalho, acompanhados do reitor e do procurador-geral, o procurador daqui da UNB, o doutor Paulo Goulart, para solicitarmos essa dilação de prazo em que a gente coloca que só vamos trabalhar nesse termo na medida em que o governo nos repassar vagas públicas para que a gente possa abrir esses concursos, né?
É o que não foi feito em 2008. Né? Então, em 2008 se dizia que íamos desligar todos até 2010, mas não havia nesse termo nenhuma, nenhum tratamento das condições necessárias para que isso pudesse acontecer. Né? Então, veja que eu acho que é o decanato mais complicado em função disso. Tá? Vamos fazer um rápido intervalo, bem rapidinho mesmo. Você fica aí e no próximo bloco a gente conversa mais com a professora Gardênia. Até já.